Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Preto no Branco. O assunto hoje do podcast De Olho no Esporte é tênis. E dá para ver aqui que a família Gruchowski em peso, só faltando aqui uma pessoa, né, Irineu? Que é a sua esposa, que também é atleta. Isso. Vamos falar de tênis de mesa de Cascavel. Eu agradeço antecipadamente a presença da Carol, do Eduardo, tu, Irineu, por atender o pedido aí do podcast De Olho no Esporte. Eu gostaria que, antes de falar das competições, que você desse uma panorama aí do nosso tênis de mesa de Cascavel. Como que está atualmente? O tênis de mesa de Cascavel sempre foi uma modalidade forte, que se apresentou bem em todas as competições, e como que está atualmente? Bom dia a todos. Obrigado pela essa oportunidade, essa abertura para a gente poder falar um pouquinho do tênis de mesa. Nós estamos assim numa fase muito boa aqui em Cascavel. O tênis de mesa, ele vem já de há um bom tempo apresentando ótimos resultados. Nós participamos do primeiro chamamento público da Prefeitura Municipal de Cascavel. Desde então a gente sempre está desenvolvendo esse trabalho em parceria, né? Buscamos uma parceria também com o apoio privado. Hoje nós estamos com uma estrutura assim, pessoal, humana, um recurso humano muito bom. Estamos com dois professores contratados, dois acadêmicos de educação física que são da área do tênis de mesa. E esse ano, 2023, nós estamos na metade do ano, mas já fechamos com chave de ouro em 2023. Me diga uma coisa, hoje qual que é o número de atletas que competem, o número de atletas de competição que tem o clube? A média de atletas competindo já a nível de competições estaduais e nacionais em torno de 25, né, que são mais regulares. Para a nossa etapa, que foi final de semana agora aqui em Cascavel, nós participaram com 34 atletas de Cascavel. Atletas já em nível de competição. Mas tem também as escolinhas? Você tem esse projeto de descoberta de novos talentos? Isso, conta pra gente um pouquinho. Nós temos vários horários lá que participam as escolinhas. Estão sendo inseridos crianças de escolas, né, escolas estaduais, através aí de jogos escolares. Então teve a fase dos jogos escolares municipais. Então a gente já, com esses jogos, a gente já consegue estar divulgando o nosso trabalho. Consegue garimpar alguns atletas que vocês acham que pode subir em nível de competição, né? Mas a escolinha é interessante, né? Uma categoria de base, ou você trabalhar a base, né? Porque se não der um atleta, pelo menos dá um cidadão de boa índole, né? Com certeza, com certeza. E a gente tem vários exemplos de atletas assim que eu falo, o tênis de mesa salvou. Salvou mesmo. Eu acredito que outros esportes também salvam, mas no nosso caso especificamente, a gente vê que muita criança ali que a gente sabe que tem problemas externos e onde o tênis de mesa é uma válvula de saída para conseguir absorver coisas boas. Isso mesmo. Me diga uma coisa, tem um lugar específico para treinamento de vocês? Porque antigamente, eu fiz até algumas matérias, o local de treinamento de vocês era lá no antigo CTG, né? Hoje, onde que é? Hoje, depois do CTG, nós fomos lá pro Universitário, mas daí não deu certo lá o espaço. E aí, de lá, a gente ficou um período ali no ginásio da Neva, né? Num espaço menor, mas trabalhando essa questão itinerante ali, de monta e desmonta. E aí depois nós fomos para a Associação do Pioneiros Catarinenses. E até então estamos lá. Tá lá, quanto tempo tá lá? 3 para 4 anos. Então tá fixo lá praticamente, né? Quer dizer, tendo um lugar que você sabe que você pode ir lá e treinar tranquilo, sem a preocupação de ter que estar mudando, é importante também. Muito importante, porque é um esporte que, infelizmente, assim, ele é caro, né, no sentido de estrutura. E as mesas, não dá para você toda hora desmonta, monta, porque com o tempo ela vai estragando. Então, e os equipamentos? Como que estão os equipamentos? Nós estamos hoje com todo o material novo, né? Através aí dessa parceria Poder Público, nós enquanto associação corremos atrás de promoções então nós estamos hoje com 20 mesas novas. E é importante ter um equipamento à altura, né? Porque a competição ou as competições
que participam também são competições de alto nível, né? Vamos falar um pouquinho agora com o Eduardo, depois eu converso com a Carolzinha aqui. Eduardo, você esteve disputando os Jogos Universitários na semana passada, né? Você acabou sendo o campeão na tua categoria, né? Como que foi essa primeira participação em Jogos Universitários? Bom dia. Foi uma participação bem diferente, porque tinham vários atletas lá que eram experientes, que já estavam no segundo, terceiro ano de universitários, e eu como primeiro ano como calouro. Foi uma experiência muito boa, foi muito legal você ver que o treino, a ajuda da faculdade, a ajuda do chamamento público aqui da cidade de Cascavel ajudou na me conseguir esse título. É importante ter uma logística, né? Você treinar sabendo que por trás tem toda uma estrutura, não é, Eduardo? Treina mais tranquilo, né? Com certeza, você treina mais tranquilo e quando chega nos campeonatos você saber que você tem uma confiança, você joga mais tranquilo, não joga tão nervoso, isso ajuda muito no tênis de mesa, muito. Mostra aí, fala dessas medalhas aí, conta a história delas. Essa aqui foi a do campeão dos Jogos Universitários. E essa daqui foi nesse último final de semana que teve etapa aqui em Cascavel, onde eu consegui ser campeão na minha categoria, a sub-19 masculino, e também na minha categoria acima, que é a categoria mais forte do Paraná, o absoluto A masculino. Fiz jogos muito difíceis com atletas de muito alto nível ali. E em nível de Paraná, como que se está? Existe uma classificação? Existe. É um campeonato que é disputado durante o ano? Como que é? Sim, são 7 etapas no ano do Paranaense. Já houve 4 etapas. E por enquanto na categoria sub-19 eu estou em segundo, empatado com o primeiro, com o mesmo tanto de pontuação. E na categoria absoluto A eu estou em quarto lugar. E o primeiro é da onde, né, nessa tua categoria? O primeiro ele é de Curitiba, é um atleta da seleção brasileira. E já está disputando a posição com um atleta de seleção brasileira, é muito gratificante. Exatamente isso que eu ia perguntar. Quer dizer, você competir com gente de alto nível, automaticamente você está subindo o seu nível, com né? certeza. É difícil jogar com atletas que já participaram de campeonatos internacionais, tem uma experiência diferente, mas treinando e conseguindo evoluir, dá para competir com os atletas sim. Você falou em competições internacionais, agora é a vez da Carolzinha aí, que participou pela primeira vez, né, Carol? Foi na Argentina, no Paraguai? Paraguai, né? Campeonato Sul-Americano, Sub-13. Como que foi essa tua primeira participação internacional? Você competir com atletas de outros países? Como que foi a tua experiência nessa competição? Bom dia. Foi uma experiência ótima, assim, sempre foi meu sonho. Lutei isso desde criança, desde que eu comecei, consegui chegar agora e me sair bem no campeonato, conseguindo trazer um troféu para casa representando o Brasil. Foi uma experiência maravilhosa. Desde quando você treina? Desde que nasceu? Desde os 5 anos. Desde 5 anos. Quando que você viu que é isso que eu quero? Quando eu comecei Já tem a influência, né, da família Já, também, já. né? Já tem um pouquinho, né? Ó, é tipo o meu filho, né? Você vai ter que ser palmeirense, né? Não vai fazer o quê, né? Já nasceu com a camisa verde. Mas é isso, a influência da família é legal, né? Quer dizer, é uma coisa que você gosta, né? Conta a história, então, desses troféus aqui. Você tem a do Sul-Americano, que foi em Assunção do Paraguai, e esse aqui foi... WTT. Foi aonde esse aqui? Esse aqui foi no Rio de Janeiro. E aí você competiu com quem lá? Eu competi com várias meninas da Índia, Peru, Paraguai. E também acabei caindo por uma menina do Brasil, aqui na semifinal. E foi assim, foi um jogo muito bom, mas infelizmente perdi. Tá, me diga uma coisa, como que você que competiu com essas tenistas, por exemplo, que você falou nesse campeonato mundial aí, e no sul-americano, como que você vê o nível do tênis brasileiro em relação ao nível do tênis sul-americano, por exemplo? É bem forte. A gente conseguiu ser campeão, o Brasil foi campeão do sul-americano, sub-11 e sub-13. Comparando assim com os outros países, o nível do Brasil é bem forte. E você, primeiro você foi pré-selecionada, né? Foi para uma seletiva, certo? Na seletiva você foi então selecionada, você foi convocada para a seleção. E como que é você ficar esperando isso? Será que me chamam? Será que não chamam? Como que é a expectativa? Foi uma expectativa assim que, além de ser agoniante, foi será que eu vou ser chamada? Será que eu não vou ser? Aí quando saiu a convocação, foi ótimo. Ver meu nome lá. E os treinamentos lá na seleção? Me conta um pouquinho lá, como que é o dia a dia você na seleção? É bem corrido, a gente acorda, vai treinar. Aí, como a gente estava lá em campeonatos também, acordava, todo mundo ia junto no ônibus, ia pro ginásio. Aí todo mundo torcendo pra
todo mundo assim que tá jogando no Brasil. Era uma experiência maravilhosa, assim. E o companheirismo é essencial também numa hora dessa, principalmente numa seleção, né? Com certeza. Eduardo, qual que é a tua expectativa daqui para frente em termos de competições? Em termos de competição, no nível estadual, a gente tem mais 2 etapas ainda esse ano. Tentar conseguir bons resultados, tentar buscar esse primeiro lugar geral. E em nível nacional, tentar uma medalhinha aí num TMB Plat, numa etapa do Nacional. Me diga uma coisa, em jogos universitários você deve ter sido classificado para o Nacional, então, é isso? Classifiquei por JUBs, os Jogos Universitários Brasileiros. Isso, vai ser disputado onde? Vai ser disputado em Joinville. Joinville, que é aqui mesmo? Esse Acho ano que é no ainda? mês de setembro. Mês de Não sei a data setembro. certa, mês de setembro. É? Isso. Também lá você vai encontrar a sua fera, né? Só fera lá. Aham. E é bom, né? É bom, com certeza, disputar com atleta de alto nível. Aham. Posso não ganhar, mas vou conseguir ter experiência, ganhar Tá experiência. certo, tá certo, tá certo. Irineu, e sobre o evento do fim de semana? Fala aí um pouco pra gente. Foi surpreendente. Né? Quantos participantes? Foram 350 atletas de todo o É estado. muito atleta, né? É muito atleta. Muito atleta. O tênis de mesa do Paraná hoje ele é um dos que tem mais participantes do Brasil. Eu acho que nós só perdemos para São Paulo. São Paulo tem muitos clubes, né? E além da federação eles têm a liga. Então tem um número grande de pessoas, de atletas. Mas Paraná hoje é recordista em atletas. Até você mandou para mim aqui algumas colocações Isso. e as equipes de Cascavel conseguiram bastante medalhas, né? Como que foi? Por Foram- exemplo, aqui na categoria que você mandou, resultado de sábado, a Letícia, campeã no Sub-20, a Carol no Sub-13, o Eduardo no Sub-19, a Laura no Sub-19, medalha de bronze, a Ruth Leide, medalha de bronze, Diele V40 campeã. O que quer dizer V40? V40 é veterano. 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 Ah, tá. A Luzia no veterano 60, então, campeã. O William no absoluto, vice-campeão, e Paulo no absoluto, 6º lugar. Esses são os resultados de sábado, né? Aham. E domingo daí teve o Eduardo também campeão no absoluto A. Pode chegar aqui, né? Então nós temos Vamos o chamar professor o professor André, André. nosso técnico responsável, principal técnico, né, que é contratado pelo chamamento público. Ah, legal, legal. Vamos ter que apertar E um nós pouquinho temos aqui. mais um técnico que, pelo chamamento público, nós temos 2 técnicos contratados, que é o professor Pouquinho, André. mas André pode ficar meio de lado aí. E- Aqui que é e tudo, tudo pequenininho. Então né? temos o professor André, que é contratado pelo chamamento público, e o professor Nestor, que é pelo chamamento público. E aí nós temos um estagiário, que é pela parceria com a prefeitura, né, com a Secretaria de Esporte, que é acadêmico de Educação Física. E ainda nós temos o Eduardo também, que é acadêmico de Educação Física e já está atuando. Ah, como legal, auxiliar. legal. Então, Tá como auxiliar e a nosso- sequência... o nosso recurso humano lá está muito forte. Tá bom. Professor, fala um pouquinho então aí dessa competição do fim de semana e do nível técnico aí dos atletas e das atletas. Ah, não, esse fim de semana foi bem especial, sabe? Porque já tiveram 3 etapas, essa foi a 4ª etapa, né? E assim, o desempenho, os primeiros lugares que a gente pegou foi muitos, assim, né? Foram... O Eduardo, ele ganhou a categoria dele e uma acima, né? A Carol ganhou a dela e uma acima, né? Então, assim, foi a Luzia, né? A Letícia, teve vários pódios ali, primeiro, segundo, né? Então foi bem especial, né? O nível tava muito bom, né? E, por exemplo, assim, o segundo dia, geralmente, né, o Eduardo e a Carol, eles fazem muitos jogos no primeiro dia. E, geralmente, você cansa, né, no segundo, né? E aí eles foram em outra categoria, foi ganhando, foram campeões, né? Média de quantos minutos cada jogo? Um jogo rápido. Um jogo rápido é uns 10 minutos, 8, Mas às vezes é muito... com alta performance, é muito preparo físico, não é? É um Não jogo, para, né? é um jogo teoricamente o rápido é que tem um adversário mais forte contra um, né, com um nível um pouco inferior, aí acaba rápido, né? Mas igual, por exemplo, o Eduardo fez jogos lá que é melhor de 5 sets, né? Ele deu 3-2, tudo, sabe, ali nos fins do set, tudo os ponto a ponto. Desgasta Aí fisicamente, demora né? 25 minutos. E o nível técnico da equipe cascavelense, como que você analisa? O nível técnico é bom, né? Ele é bem dividido, assim, né? Tem o pessoal mais veterano, a gente tem várias linhas ali, né? Os mais novos, os meia-idade, né? Os mais velhos, né? No geral, assim, está bom, né, o nível. E os treinamentos são quantos dias por semana? São todos os dias, treinamento de manhã à tarde, como que é?
Os treinamentos são todos os dias, né? Por exemplo, na parte da tarde é de segunda a sexta, né? A gente tem um horário que é da iniciação intermediário e outro horário que é do rendimento, né? Que o rendimento é o pessoal que já tem mais experiência, já tem mais nível de jogo, né? E também tem treinos de manhã, né? Que é da segunda à quinta. Né? O pessoal que estuda à tarde. E a equipe ajuda você também ali no esquema dos treinamentos. Existem estratégias e táticas para um jogo específico, André? Existe. Você diz assim, contra um adversário? Isso. Você arma, mas você conhece o adversário, vamos armar essa tática, essa estratégia. Existe aqui no como tênis... qualquer outro jogo, qualquer outra modalidade. Sim, tem que ter uma estratégia. No tênis de mesa cada atleta tem uma particularidade, um estilo de jogo, né? Por exemplo, o Eduardo e a Carol, eles são mais ofensivos, né? Aí tem atletas que jogam assim com borrachas específicas, são mais defensivas. Então, assim, o tênis de mesa, na verdade, a gente tem que treinar muito, e quanto mais pessoas de estilos diversos tiverem pra gente treinar junto, melhor, né? Porque você vai estar enfrentando diferentes. E aí tua cabeça, né? Você fica... Você falou ali em borracha, me chamou a atenção. O borracha que você diz é a da raquete. Da raquete. Cada raquete tem o seu estilo. Tem a mais rápida e a mais lenta, é isso? Isso. O que você prefere, Carol? Mais rápida ou mais lenta? Mais rápido. A mais rápida. E você, Eduardo? Também mais rápido. Também mais rápida. Então é botar pra correr. Com certeza. Carol, me diga uma coisa, agora para a sequência do ano aí, o que você pensa, além das competições do Paranaense, vai ter nova convocação para outras competições internacionais? Vai. Vai ter convocação para o Pan-Americano. O Pan-Americano vai ser disputado onde? Na Colômbia. Na Colômbia. E você está na listinha lá, Sim, né? Com certeza. Estou esperando muito essa convocação, com uma expectativa que eu seja chamada, mas se eu não for também, fazer o quê? Não, você vai sim, você vai ser chamado sim. Claro, né? E você, Eduardo? Nível... Esse tênis de mesa é muito difícil, porque, principalmente masculino, tem muitos atletas de alto nível. Então, tô esperando vários resultados bons em nível estadual e nacional. E se pintar alguma convocação internacional, aproveitar, né? E é legal, você competir em nível internacional é legal porque você pega também do mundo inteiro, né? Você tem um outro tipo de experiência, né? Diferentes tipos de jogos no mundo inteiro, né? Esse campeonato que teve no Rio de Janeiro eu também participei, não consegui um resultado muito bom, mas tive a experiência de enfrentar atletas de outros países com um estilo de jogos totalmente diferente que a gente enfrenta no Brasil. Que hoje, assim, em nível mundial, quais são os melhores? Os japoneses ainda? São os chineses. Chineses. Chineses, que antigamente era Japão, né? Ou sempre foi os chineses? Já faz muito tempo que a China já... Não é fácil de bater os chineses. Não é fácil bater os chineses. Eles são rápidos. Eles têm muita disciplina lá. Já o tênis de mesa lá é o futebol pra gente. Pra eles, vivem, né? Vivem o tênis de mesa. Irineu, e você, assim, você falou em chamamento público, em patrocínio, como que tá? Assim, tá fácil de tocar ou quanto mais ajuda, melhor? Quanto mais ajuda, melhor. E o que vocês fazem para arrecadar? Além do chamamento público, que é uma grande força, vocês fazem outro tipo de promoção, programação para arrecadar a grana? Sim, nós fazemos. Nossa promoção principal, que já se tornou até tradição para nós, é o yakisoba. Então, como nós temos essa questão, que nós temos uma atleta que é a Dona Luzia, ela ela é japonesa e ela tem um domínio muito grande nessa promoção, para fazer esse tipo de prato. Então, é um carro-chefe que a gente faz, a nossa promoção 2 a 3 por ano, né? Além da feijoada e o sukiyaki. Então, são 3 promoções que a gente faz. Tem alguma aí na sequência? Nós já estamos se organizando para fazer uma feijoada. Tem data marcada? Ainda não. Agora a gente vai sentar com a diretoria e definir uma data. E quando é feita essa promoção, é feita onde? Nós fazemos lá na associação mesmo. Lá na associação mesmo? Que é delivery, né? Ok. Me diga uma coisa, e em termos de competição agora para Cascavel, depois dessa que aconteceu nesse fim de semana, alguma coisa marcada? Na sequência, final de semana agora, o Eduardo e a Carol e tem mais um outro atleta, eles estão indo no internacional em Campo Grande, né, que é em torno de 200 atletas, que é um internacional que todo ano é feito lá.
Após, daí tem os jogos escolares fase final da categoria B, que a Carol também vai participar, né? Então acho que 3, 4 e 5 de agosto. E aí daí na sequência nós temos uma etapa em Curitiba, que é uma etapa só por equipes, equipes e duplas. Então, que vai ser em Curitiba, 13 e 14 de agosto. E assim, depois setembro tem Guaíra e finalizamos o Paranaense no litoral em outubro. E aí depois é feita a convocação da seleção paranaense que vai disputar o brasileiro no final do ano. Daí é o final do ano, daí é o brasileiro. Essas competições existem em alguns lugares que vocês têm que se deslocar um pouco antes, né? Alguns dias antes. Por exemplo, para a Carol, que é estudante, e para o Eduardo, como que vocês conseguem conciliar? Vocês recuperam depois? Como que é feito, cara, no teu caso, principalmente? Como que você faz para conciliar a escola e o tênis de mesa? A gente viaja antes, eu chego na escola, corro atrás das coisas que eu perdi. Vai recuperar. Vou recuperar. Consigo E recuperar. tá recuperando. Tô recuperando. Como estão as notas? Isso que eu ia falar. É uma excelente aluna e um excelente aluno. Isso, ótimo, ótimo. E por ser, né, nível acadêmico hoje, lógico. se torna mais difícil, então ele corre atrás, ela também corre atrás, então... E é importante você conciliar, né, o estudo com o esporte. Mais alguma coisa, Irineu, que queira falar aí do nosso tênis de Cascavel, o Eduardo também, o professor pode ficar à vontade aí, falar mais alguma coisa. Eu só quero falar dessa etapa do final de semana, né? Então, graças ao excelente resultado da nossa equipe, nós fomos campeões gerais da etapa. Cascavel foi campeão geral. Mais de 20 pontos na frente do segundo lugar. Legal, então foi uma competição bem em nível altíssimo e Cascavel mostrou que é forte candidato também. Tem potencial. Tem potencial. E os treinos continuam. Quem tiver interesse em participar, ele pode ir lá na escolinha? Como que faz? Pode, a associação ela é aberta para todos e de todas as idades. Funciona onde então? É só para lembrar? Na Associação do Pioneiros Catarinenses. Fica ali atrás do estádio Ninho da Cobra. Ah, tá, legal, conheço. Então você que quer aprender tênis, ou se vocês já jogam tênis de mesa e quer treinar um pouco mais em alto nível, pode procurar vocês lá que... Pode. O professor André, o Eduardo, o professor Nestor estão sempre lá disponíveis, né? Então faz uma aulinha experimental, né? Isso. Não precisa levar material, porque eu tenho que comprar uma raquete. Não precisa comprar raquete. Nós temos umas raquetes que a gente empresta, porque é um material muito específico. Então de repente vai lá numa loja, compra um material que não é adequado e não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, ao invés de aprender, vai desaprender. Exato, e às vezes acho que não está conseguindo. Legal. Vai lá, a gente empresta, faz uma aula experimental, daí depois lá na frente, gostei, quero continuar, daí os professores vão indicar o material correto. Correto. Legal. Então eu quero agradecer imensamente o professor André, Eduardo, a Carol, a você, Irineu, a todos do tênis de mesa de Cascavel. Sucesso para você, Carol. Sucesso para você, Eduardo. Tomara que você seja e você estará com certeza representando Cascavel na seleção brasileira de tênis de mesa. E nós vamos ver agora um clipezinho do que aconteceu no fim de semana lá no ginásio Sérgio Mauro Festugato, nesse campeonato em que Cascavel conquistou o primeiro lugar geral. Muito bem, depois desta bela entrevista com a família Gruchowski, com o professor André, falando sobre o tênis de mesa cascavelense que vive um bom momento, nós vamos agora falar de outro esporte que também vive um ótimo momento, que é o futsal feminino. Vamos falar do Stein Cascavel, que conquistou o bicampeonato da Copa Mundo do Futsal, que foi disputada lá em Paranaguá na semana passada. Confira aí os melhores momentos e a conquista nos pênaltis alternados.
acho que a disputa de pênaltis é sempre muito emocionante, né? Ainda mais da maneira que foi, com oportunidades para a Femalha estar fechando por 2 vezes. E a gente buscar isso é muita resiliência, muita concentração, muito sangue frio. Não dá para deixar as emoções tomarem conta, porque senão a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Acho que foi um grande espetáculo, uma grande final. Acho que nossa equipe sofreu bastante no segundo tempo, né? Mas a gente soube sofrer, soube se comportar, entender os momentos do jogo. E só agradecer por esse evento maravilhoso que o Mundo Futsal proporciona para nós. E também agradecer a Deus e as minhas companheiras de equipe, comissão técnica, por mais essa oportunidade, mais esse momento. Pois é, as meninas não tiveram muito tempo para comemorar esse título não, porque na sexta-feira já voltaram à quadra pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro de Futsal Feminino e foram até Londrina para enfrentar as donas da casa. Mais uma vitória para o STAI. Confira aí os melhores momentos. E com mais esta vitória, o STAI Cascavel assumiu a liderança do Campeonato Paranaense. O próximo compromisso é hoje, daqui a pouco, só que pela Liga Feminina de Futsal Feminino. A equipe cascavelense enfrenta o São José lá no ginásio da Associação Coopavel. E o futsal masculino, Cascavel e Campo Mourão se enfrentaram pela segunda vez em pouco mais de uma semana. E mais uma vez o Cascavel se deu bem numa partida bastante movimentada, um jogo duro para o Cascavel, mas o Cascavel conseguiu vencer. Saiu perdendo, mas virou com o goleiro Matheus, um gol de Natan, que foi o gol de despedida dele, já que o Natan está saindo do Cascavel, indo jogar para a Europa, e ao mesmo tempo fez o terceiro com o Carlão, que está reencontrando a torcida no seu retorno ao Cascavel Futsal e fez o gol da vitória, um golaço. Confira aí então os melhores momentos de Cascavel e Campo Mourão pela Liga Nacional.
E a equipe cascavelense não tem muita folga também não, a equipe masculina, porque hoje já tem jogo e hoje é um jogo pegado, um jogo movimentado, é jogo contra o atual campeão paranaense de futsal da Série Ouro, é o Chopinzinho, que o Cascavel perdeu ano passado a decisão lá em Chopinzinho para esta equipe que é bastante aguerrida e é bastante perigosa. Então hoje, daqui a pouco, tem Cascavel e Chopinzinho pela chave Ouro. Confira aí o que falam o pivô Jorginho e o técnico Lucas Quioro sobre o jogo desta noite. Atenções voltadas agora para o estadual, né? Segunda-feira, compromisso importantíssimo e difícil frente à equipe do Chopinzinho. Chopinzinho que mantém uma base já desde o ano passado, conquistou o estadual. Nós temos que hoje estar muito atento, muito concentrado para fazer um grande jogo, produzir muito durante a partida, para quem sabe conseguir o resultado. Sempre existe, né? E o estadual é uma competição muito forte, muito equilibrada. O jogo hoje vai ser de muitas alternativas. Cascavel tem que estar, como eu disse, muito atento para não ser surpreendido e conseguir fazer um grande jogo. Então, a gente sabe da dificuldade que é jogar lá em Chopinzinho. Nós contra eles sempre foram confrontos bem disputados. E o ano passado na final a gente acabou perdendo para eles. Mas a gente está bem preparado para fazer uma boa partida e manter essa sequência boa no estadual. A gente está preparado, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente sabe que a gente pode chegar lá e conquistar mais uma vitória. A nossa equipe está bem preparada e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma excelente partida. Vamos agora falar de futebol de campo e o assunto é o FC Cascavel, que se despediu da torcida no estádio Olímpico Regional com um 0-0 contra a Inter de Limeira. A equipe cascavelense foi recheada de garotos da base, já que a diretoria, na semana passada, já dispensou e emprestou 4 dos melhores jogadores da equipe para outros times que estão disputando aí a Série C e a Série B do Campeonato Brasileiro. O Robinho, o William, o Gama e também o Lucas Batatinha já não fazem mais parte do elenco do Cascavel. Você vai conferir agora os melhores momentos deste melancólico 0-0 e também a entrevista coletiva que falam o técnico e também o atleta Gama do Cascavel. Em relação ao jogo, né? Um jogo que nós sabíamos que teríamos muitas dificuldades em função de os problemas que nós tínhamos para montar a equipe, né? Nós perdemos no jogo lá em Maringá, nós perdemos jogadores por cartão, o Senna, Gama,
e isso nos traria dificuldade no setor de meio campo, né? E o Ferrugem machucado. Então a gente sabia, quando terminou o jogo lá em Maringá, que nós teríamos que montar uma equipe e ajustar uma equipe que conseguisse fazer um jogo competitivo. Se nós não tínhamos mais pretensões a nível de classificação na competição, mas nós precisávamos terminar a competição de uma forma responsável, né? E aí nós fizemos uma semana muito voltada para neutralizar os principais pontos da Inter, né? E a gente conseguiu fazer isso. A Inter é um time que consegue circular bem a bola e tem um jogo de área muito pesado, assim, por ter 2 centroavantes, né? O primeiro, o maior deles, né? No primeiro tempo, e depois na segunda etapa mais um centroavante que incomoda muito, né? Então a gente tinha que pesar bem a nossa área, né? Tentar trazer um pouquinho mais para trás essa marcação, já que nós tínhamos uma improvisação muito grande no setor de meio campo e nós preferimos fazer uma linha de 5 para ter a área cheia, né? E aí a gente conseguiu bem. No primeiro tempo, as melhores oportunidades de gol acabaram sendo nossas. Assim, a gente acabou tendo um volume a nível de área do adversário até maior do que eles tiveram em relação à nossa. Mas no segundo tempo, quando você tem jogadores improvisados, o desgaste desses atletas acaba sendo maior, né? Porque ele está fora da zona onde ele é mais específico, né? Então você pega o Gonçalves, era o primeiro jogo dele como profissional, salvo me engano, o Gonçalves tinha feito 2 jogos na base do clube e já tem uma primeira oportunidade de fazer um jogo de 90 minutos, né? Então, naturalmente, a gente começou a sentir um pouquinho alguns jogadores, mas mesmo assim, de forma muito controlada, assim, a gente agora no final é que tiveram 2 bolas mais agudas na área ali, né? Mas no geral acredito que a equipe se comportou bem e fez um jogo assim de um bom nível contra um time que jogava a vida da classificação aqui. Afinal de contas agora eles vão para a última rodada ainda brigando pela classificação, então era um jogo difícil que a gente sabia, né? Em relação ao aproveitamento dos garotos, a minha formação ela é uma formação de base, né? Eu trabalhei 9 anos em 3 clubes, né? Cruzeiro, América Mineiro e Bahia. Então a gente tem um pouquinho de habilidade nesse processo, né? É um processo que precisa ser gradativo. Os meninos, desde a minha chegada, a gente sempre levou 2, 3 ali toda semana para a gente ter um número maior de atletas no treino, né? E já inserindo esses garotos também no processo, para a gente conhecer também um pouco mais, né? E a gente sabia que em algum momento a gente iria oportunizá-los, né? E a conversa era muito no sentido de passar tranquilidade e de entender que é um processo ainda muito longo, né? São garotos muito jovens que já foram hoje, debutaram hoje no futebol profissional, mas ainda tem uma trajetória grande, eles estão em processo de formação ainda, né? Então não é nem muito responsável eu ficar aprofundando muito em análise em relação a eles, né? Porque é tudo muito precoce, mas é um caminho que o clube precisa continuar seguindo, procurar cada vez mais fortalecer o seu departamento de base e dentro daquilo que a gente tiver de demanda, dentro daquilo que o clube tiver de condição, oportunizá-los para que façam essa transição de forma natural, né? Eu acredito que o calcanhar de Aquiles no futebol brasileiro não está no processo de formação, está nos equívocos na transição. Às vezes fazendo de forma não tão estruturada como pede uma transição de base para profissional. Boa noite. Primeiro a gente lamenta, né, chegar nesse jogo em casa, da maneira como a gente chegou, sem chances de classificação. Acredito que a gente, no começo a gente tinha uma expectativa boa de fazer uma boa Série D, vindo de um paranaense que a gente terminou de uma forma muito boa, apesar do vice-campeonato. Mas, enfim, a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era o acesso. Mas, para mim, assim, falar por mim que estou aqui no clube já faz 6 anos, independente do que vale o jogo, quando a gente bota essa camisa, assim, para mim é sempre um orgulho muito grande estar vestindo essa camisa. Me preparei da melhor forma possível, como fosse não, é um jogo valendo, né? E falar dos meninos, cara, para mim é uma alegria, assim, sabe? Tá participando desse momento. Pô, hoje eu vi menino de 16 anos jogando. E é um trabalho que o clube já vem fazendo há longo tempo e agora vem colhendo os frutos. Então, eu estar aqui vivendo esse momento, participando disso, para mim é uma alegria muito grande.
servir de apoio, passar um pouco da experiência que eu tenho no futebol para eles, passar tranquilidade, foi o que eu procurei fazer durante a semana. Graças a Deus, hoje a gente jogou buscando a vitória, infelizmente não veio, mas acredito que para esses meninos aí vai ser um jogo que vai ficar na memória deles. Muito bem, com esse resultado de 0-0, o Cascavel continua na penúltima colocação do grupo 7 do Campeonato Brasileiro. A classificação então da Série D, você vai conferir aí na tela. A equipe se manteve na penúltima colocação do grupo G, que agora está assim. Em primeiro, a Patrocinense com 24. Em segundo, vem Maringá com 21. Em terceiro, a Inter de Limeira com 19. Em quarto, vem o Craque com 18. Em quinto, Ferroviária com 17. Em sexto, a 15 de Piracicaba com 16. Em sétimo, o Cascavel com 13. E em oitavo, o Operário do Mato Grosso do Sul com 8. Lembrando que o Cascavel agora joga a última partida desta Série D contra o Craque lá no estado de Goiás, não é? E para encerrar, nós temos algumas imagens aí da Volta Oeste Paraná de Master de Ciclismo 2023, que aconteceu no fim de semana em Cascavel. Com mais de 70 inscritos em várias categorias, aconteceu então a Volta Oeste Paraná Master de Ciclismo em Cascavel, nas categorias geral masculino e feminino, elite masculino, mais de 30, feminino Master, mais de 30, Master masculino A1 de 30 a 34 anos, masculino Master de 34 a 39, Master B1 de 40 a 44, B2 de 45 a 49 e o Master C masculino acima de 50 anos de idade. Foi novamente um sucesso o fim de semana no ciclismo cascavelense. E agora chegou aquele momento de lances engraçados do nosso podcast De Olho no Esporte. Você confere aí alguns lances bizarros do esporte mundial.
Muito bem, depois de toda esta bagunça dos lances engraçados aí do esporte mundial, nós nos despedimos por aqui. Obrigado a você que curtiu, você que deu um joinha, você que compartilhou o podcast desta segunda-feira. Continue aí conosco, né? Sempre, todos os dias, tem um podcast do Jornal Preto no Branco com assuntos diversos. E nós voltamos na próxima segunda-feira. O assunto na próxima segunda-feira é Paradesporto Cascavelense. Um grande abraço, um abraço imenso para você. Obrigado a você que acompanhou aí o podcast de Olho no Esporte. Nos vemos na próxima segunda-feira. Um abraço, tchau, tchau.